Harmonia interreligiosa, implementando a agenda transformadora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Construindo pontes entre fronteiras. A Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa é um evento anual observado durante a primeira semana de fevereiro. Em 2021, também marcamos o Dia Internacional, inaugural da Fraternidade Humana, em 4 de fevereiro. A Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa foi proclamada pela Assembleia Geral em 2010. Em sua resolução, a Assembleia Geral destacou que o entendimento mútuo e o diálogo interreligioso constituem dimensões importantes de uma cultura de paz, e estabeleceu a Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa como forma de promover a harmonia entre todas as pessoas, independentemente de sua fé. Reconhecendo a necessidade imperiosa de diálogo entre diferentes credos e religiões para aumentar a compreensão mútua, harmonia e cooperação entre as pessoas, a Assembleia Geral incentiva todos os estados a espalhar a mensagem de harmonia e boa vontade nas igrejas, mesquitas, sinagogas, templos e outros lugares do mundo de culto durante aquela semana, de forma voluntária e de acordo com as suas próprias tradições religiosas ou convicções. Origem: a Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa, WIHW, concebida para promover uma cultura de paz e não violência, foi proposta pela primeira vez pelo rei Abdullah II, da Jordânia nas Nações Unidas em 2010. Isso foi rapidamente adotado pela Assembleia Geral da ONU, Resolução A/RES/65/5, declarando a primeira semana de fevereiro de cada ano como Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa, conclamando governos, instituições e sociedade civil a observá-la com vários programas e iniciativas que promovam o objetivo dos objetivos da WIHW. 2012. O Congresso Africano Unificado e a Fundação Give Them a Hand atendeu ao apelo, organizando um fórum interreligioso na ONU em 2012 e tem continuado a se envolver todos os anos desde então. Eles escolheram como tema a diáspora, uma força para mudanças positivas, citando a capacidade das comunidades de imigrantes de diversas origens, crenças e etnias, nos Estados Unidos, de viverem lado a lado harmoniosamente unidos por valores compartilhados, amor a Deus e amor ao próximo. O Fórum Interreligioso reuniu líderes religiosos cristãos, muçulmanos, judeus, hindus e budistas, para falar sobre os ensinamentos de suas respectivas religiões no que se refere à paz e harmonia. O fórum foi copatrocinado pela Missão Permanente da República Federal Democrática da Etiópia nas Nações Unidas. 2013. Eles seguiram isso em 2013, estendendo este encontro para incluir a fé e os sistemas de valores dos povos indígenas, convidando um líder espiritual africano que veio da Guiné para participar. O cerne de sua mensagem não era apenas a necessidade de as pessoas viverem em paz, mas também a interdependência dos humanos com a natureza, daí a necessidade de ser bons guardiões de nosso meio ambiente. Sua inclusão atraiu um enorme interesse entre os diplomatas da ONU e entre o amplo espectro de convidados. 2014. Para a WIHW de 2014, o tema foi Tolerância, Reconciliação e Perdão, em homenagem ao falecido Nelson Mandela, que liderou a África do Sul durante sua transição crítica do apartheid para uma próspera democracia multicultural inclusiva, ajudando assim seu país a evitar o que poderia ter sido uma guerra racial desastrosa. Seu exemplo pessoal de perdão pela paz entre seu povo ressoou em todo o mundo. A missão da Indonésia na ONU juntou-se à missão da Etiópia no co-patrocínio do evento. 2015.
Após o devastador furacão Sandy, muitas casas foram destruídas na cidade de Nova York e nos arredores. O Congresso Africano Unificado e seus parceiros organizaram centenas de voluntários interreligiosos para ajudar a limpar casas inundadas e entregar alimentos às comunidades afetadas. Reconhecendo o poder da oração e da colaboração interreligiosa, o tema do programa WIHW de 2015 se tornou Oração Interreligiosa, Cura e Serviços Comunitários pela Causa da Paz. Foi um excelente exemplo de pessoas de diferentes credos, cores e etnias, trabalhando juntas para o bem comum. As missões para a ONU, da Etiópia, Indonésia e Jamaica foram co-patrocinadoras. 2016. Em 2016, a ONU lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Foi também o ano em que uma das piores emergências globais de saúde, a pandemia de Ebola, que devastou a Guiné, Serra Leoa e Libéria, estava diminuindo depois de ceifar mais de 11 mil vidas. O Congresso Africano Unificado foi um dos primeiros a chamar a atenção para a iminente emergência de saúde já em agosto de 2014, realizando um fórum de conscientização na ONU, seguido por um concerto realizado no Salão da Assembleia Geral em março de 2015. Observando a interconexão da busca pela paz e harmonia com as emergências globais de saúde, como a pandemia de Ebola, se espalhando além das fronteiras, e com a Agenda das Nações Unidas para 2030, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o tema do WIHW de 2016 foi construindo pontes entre as fronteiras. Para enfatizar o significado do tema, eles convidaram o líder espiritual nativo americano, o ritualista cerimonial da nação Mohawk, para participar com os outros líderes religiosos. A espiritualidade que o falante nativo americano transmitiu, por meio de cantos e danças, a necessidade de proteger a Mãe Terra, que nos nutre e nos sustenta, foi calorosa e amplamente abraçada. 2019. No centro de todos os sistemas de fé e tradições, está o reconhecimento de que estamos todos juntos, e que precisamos amar e apoiar uns aos outros para viver em harmonia e paz em um mundo ambientalmente sustentável. Nosso mundo continua a ser assolado por conflitos e intolerância, com o aumento do número de refugiados e deslocados internos em um mundo hostil e indesejável ao seu redor. Infelizmente, também estamos testemunhando mensagens de ódio espalhando discórdia entre as pessoas. A necessidade de orientação espiritual nunca foi tão grande. É imperativo que dobremos nossos esforços para espalhar a mensagem de boa vizinhança com base em nossa humanidade comum, uma mensagem compartilhada por todas as tradições de fé. O tema para a observância da Interfaith Harmony Week de 2019 foi, portanto, desenvolvimento sustentável através da harmonia interreligiosa. Essa unidade baseada na diversidade, e não na verdade, é o que fará com que muitos sucumbirão e serão enganados. A nova era é uma revolução silenciosa. Seu sucesso é iminente. O mundo nunca mais será o mesmo. Alguns ainda duvidam da religião única mundial. Essa notícia que irei ler é nova até para mim. O príncipe Charles homenageia Lord Rothschild com um prestigioso prêmio interreligioso. O príncipe de Gales prestou homenagem ao filantropo ao lhe entregar o prêmio Bride de 2019 do Conselho de Cristãos e Judeus. O príncipe Charles honrou a contribuição interreligiosa feita por Lord Rothschild ao presentear o colega com o Bride Award 2019 do Conselho de Cristãos e Judeus. O príncipe de Gales, que supostamente planeja visitar Israel no mês que vem, prestou homenagem ao banqueiro e filantropo Lord Jacob Rothschild em uma cerimônia no centro de Londres na semana passada. A família de Rothschild
ajudou a estabelecer a CCJ. Em 1942, quando o mundo começou a aprender sobre o Holocausto, com Anthony de Rothschild, um membro do comitê executivo da organização em seu início, e Edmund de Rothschild, posteriormente tesoureiro. O atual chefe da dinastia foi homenageado na semana passada por construir pontes entre os negócios e a sociedade, bem como entre diferentes povos e comunidades por meio de seu extenso trabalho de filantropia, no Reino Unido e em Israel. A Fundação Rothschild investe em artes, patrimônio, educação e bem-estar social, e apoia projetos em Israel com o objetivo de quebrar barreiras sociais. Recebendo o prêmio, Lord Rothschild disse que estava profundamente honrado, acrescentando, agora, mais do que nunca, à disposição das comunidades de fé, de se unirem para o bem comum, está desempenhando um papel crítico na cura das divisões e na construção de uma sociedade na qual todos possam viver juntos com respeito mútuo. O curador da CCJ e ex-líder conservador, Lord Malcolm Howard, disse: não podemos pensar em um destinatário mais digno. Que pese a las diferencias, somos uno. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I cannot speak in English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica, e questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole: ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è il tuo fratello e la tua sorella, e con queste 2 cose andiamo avanti e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi, vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Língua do coração. O coração é enganoso acima de todas as coisas, e quando estiver doente, quem o reconhecerá? Eu, o Eterno, esquadrinho o coração,
aprova os rins, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Yirmiyahu, Jeremias 17, verso 9. O que confia no seu coração é um tolo, mas o que anda com sabedoria escapará. Mishlei, Provérbios 28, verso 26. A palavra do Eterno rejeita qualquer espécie de sincretismo religioso. Só o Eterno é Deus, nenhum outro. Por isso hoje saberás, e refletirás no teu coração, que só o Eterno é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Devarim, Deuteronômio 4, verso 39. Eu sou eterno, e não há outro. Fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou eterno, e não há outro. Yeshayahu, Isaías 45, versos 5 a 6. O único padrão moral e de justiça estabelecido pelo Criador é a Torá. O que existe fora disso é invenção, rebeldia e idolatria. O falso amor e o sincretismo religioso não têm poder para te salvar. Eu sou eterno, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno. Eu sou Deus. Yeshayahu, Isaías 43, versos 11 a 12. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração será abominável. Mishlei, Provérbios 28, verso 9. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Kohelet, Eclesiastes 12, versos 13 a 14. Mas a nova ordem mundial insiste em sua rebeldia contra o Criador. Trezentas denominações se reúnem para encontro ecumênico em Munique. Cerca de 1.700 cristãos, de cerca de 300 denominações, se reuniram em Munique para um encontro, juntos na Europa, do Congresso Ecumênico que promove a unidade entre católicos, protestantes e evangélicos. Em uma reunião apoiada pelo Papa Francisco e pelo Patriarca Ortodoxo Bartolomeu I, líderes da Igreja Católica, Igreja Anglicana, várias igrejas ortodoxas, denominações protestantes e denominações evangélicas livres, incluindo alguns batistas e pentecostais, debateram por 3 dias sobre como caminhar para o encontro, reconciliação e esperança em um futuro melhor. Entre os palestrantes estavam o cardeal católico alemão Walter Kasper, o bispo protestante evangélico Heinrich Bedford Strom e o secretário-geral da Aliança Evangélica Alemã, Hartmut Stieb. O Papa Francisco e o Patriarca Ortodoxo Bartolomeu I, de Constantinopla, enviaram mensagens de vídeo para o encontro. Queremos contribuir para a reconciliação dos cristãos e das igrejas, disseram os organizadores em seu site. Através do nosso testemunho de unidade e reconciliação, esperamos também impactar a sociedade como um todo. Queremos encorajar todas as pessoas de nosso tempo a responder com um sim decidido e esperançoso para ir em frente juntos e superar as barreiras entre as pessoas, nações, grupos culturais e sociais. O congresso foi encerrado com uma manifestação ao ar livre com a presença de cerca de 5.000 pessoas sob o lema: 500 anos de divisão bastam, a unidade é possível. O líder alemão da Associação Cristã de Jovens, Gerhard Ross, disse: a divisão entre os cristãos na Europa é uma ferida, mas não precisa ser aberta para sempre.
500 anos são suficiente. Essa falácia de ecumenismo em nome de paz e amor sempre foi propagada, sempre teve o líder da maior religião do mundo, o cristianismo, disseminando, e a ONU, envolvida. Papa pede nova ordem mundial, em discurso de Ano Novo. Em sua tradicional mensagem de Ano Novo, o Papa João Paulo II disse, nesta quinta-feira, que o mundo precisa de uma nova ordem internacional para resolver os conflitos e assegurar a paz. Para o Papa, esta nova ordem poderia se inspirar nas Nações Unidas. O pontífice disse que a nova ordem mundial deveria ser capaz de fornecer soluções para os problemas atuais com base na dignidade do ser humano, solidariedade entre países ricos e pobres, e compartilhação de recursos. João Paulo II estava rezando uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para marcar o Dia Mundial da Paz, celebrada pela Igreja Católica Romana, no dia 1º de janeiro. O Papa sofre do mal de Parkinson, e teve uma agenda cansativa durante o período de Natal, mas, mesmo assim, fez seu pronunciamento com a voz clara. Esses conceitos são antigos, olhe como a bruxa, Helena Petrovna Blavatsky, disse acerca do ídolo virgem católico, que por meio do seu suposto amor, seria a mãe dos deuses e demônios. Essa foi uma citação de Helena Petrovna Blavatsky, que era politeísta. Só um exemplo que por meio do falso amor, muitas mentiras tentam ser justificadas. É a humanidade que se tornou a serpente do Gênesis e, portanto, causa diariamente, e de hora em hora, a queda e o pecado da Virgem Celestial, que assim se torna a mãe dos deuses e demônios ao mesmo tempo, pois ela é a divindade sempre amorosa e benéfica para todos aqueles que agitam sua alma e coração, em vez de atrair para si sua obscura essência manifestada, chamada por Elifas Levi, a luz fatal, que mata e destrói. Helena Petrovna Blavatsky foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, que vimos na parte 16 da nossa série. O link está na descrição para quem ainda não viu, ou deseja rever. Helena Petrovna Blavatsky curtia essa visão de sincretismo religioso, onde fazia uma verdadeira salada de conhecimento, gerando sua visão herética. Na obra dela mostrada anteriormente, A Doutrina Secreta volume 2, conseguimos sentir um pouco do veneno. As religiões são colocadas, assim, todas sobre o mesmo plano, como demonstra a obrigação de falar de todas se fala de uma, e, portanto, chega simplicitamente a negar que uma religião possa constituir uma verdade. Com efeito, muitas vezes nos documentos oficiais se ratifica que quem considera verdadeira a própria religião em detrimento das outras, é culpável de fanatismo, e recai, então, naquilo que se considera ódio religioso, ainda que sua atitude não contemple o recurso à discriminação e à violência. A ideia de unir todas as religiões do mundo em uma única certamente não é nova. A primeira em defendê-la, como assinalou a Civiltà Católica, foi Helena Blavatsky, que em 1857, junto com o coronel Olcott, fundou em Nova York a Sociedade Teosófica, cujo programa era formar o núcleo de uma fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, crença ou sexo, promover o estudo comparado das religiões, das filosofias e das ciências. Segundo sua visão, na base de todas as religiões existia uma única e universal sabedoria, a que os adeptos deveriam chegar através do estudo, mas também mediante as revelações dos médiuns, como aquelas constituíam a base dos livros de Blavatsky. Em nossa época, escrevia, os grandes mestres da sabedoria acreditam ter chegado o feliz momento de comunicar aos homens a Gupta Vidya, ciência arcana, em maior abundância, não para formar uma nova religião,
mas para reunir ao mesmo tempo em uma única religião todas as religiões, e fundar uma imensa fraternidade humana sobre a Terra. E, N. Besant, que sucedeu a fundadora como presidente da Sociedade Teosófica, definiu a teosofia como a unidade de todas as crenças que amam a Deus e servem ao homem, unir todas as religiões em uma áurea cadeia de amor divino e de serviço humano, é o propósito de nosso movimento em toda a Terra. Respeitar e servir a religião ali, onde a encontremos, e penetrar através da variedade da fé externa, até a unidade da via escondida, já que todo caminho é bom para aqueles que o seguem, todo caminho é divino, e por ele, os homens podem chegar a Deus. A esta militância esotérica vai unido o desenvolvimento, nos mesmos anos, de uma nova disciplina. A história das religiões, em uma ótica comparada, fazia parte da Sociedade Teosófica. Gerardus van der Leeuw, um dos primeiros e mais importantes historiadores das religiões, que, segundo um dos mais importantes estudiosos do ateísmo moderno, Jorge Minoa, desenvolve uma função destrutiva do sentir religioso. Não se trata de destruir a religião, mas de absorvê-la no saber humano através da mediação da razão, de dissolver a religião, negando o sobrenatural. Besant foi uma das principais organizadoras e inspiradoras do primeiro Parlamento das Religiões que ocorreu em Chicago em 1893, coincidindo com a Exposição Universal, em que participaram representantes de muitas religiões. Entre eles se contavam alguns sacerdotes católicos, depois investigados por americanismo, movimento surgido entre os católicos estadunidenses, condenado em 1899 por Leão XIII. A esta iniciativa, e mais geralmente do ponto de vista teórico dos teósofos, incorporaram-se muitas organizações interreligiosas mundiais, nascidas na segunda metade do século XX, tendo a seu lado frequentemente, como se verá, instituições universitárias especializadas no estudo comparado das religiões. Hoje existe uma rede mundial, formada por 14 organizações internacionais e interreligiosas, que já organizou 3 grandes encontros, em Oxford, em 2011, e 2003, e em Budapeste em 2002. As organizações que constituem a rede mundial são o Council for a Parliament of the World's Religions, CPWR, fundado em 1988, a International Association for Religious Freedom, fundada em 1900, o International Interfaith Centre, que coordena a rede, o Interfaith Youth Core, fundado em 1998, o Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders, fundado no ano de 2002, as Minorities of Europe, o Peace Council, o Temple of Understanding, fundado em 1960, o United Nations Spiritual Forum, Forward Peace Initiative, fundado em 1995, a United Religion Initiative, fundada em 1995, a World Conference of Religions for Peace, fundada em 1970, o World Congress of Faiths, fundado em 1936, o World Faiths Development Dialogue, e a World Fellowship of Interreligious Councils, fundada em 1983. A estas organizações recorrem outras menores, não menos ativas, e importantes, como a Cathedral Heritage Foundation, e os Unitários, Universalistas. O Conselho para o Parlamento das Religiões dedica-se, diz o programa, a cultivar a harmonia entre as comunidades religiosas e espirituais, e a animar seu compromisso com o mundo, e suas outras instituições para construir um mundo mais justo, em paz, e sustentável. Para realizar esta intenção,
organizou uma rede de movimentos e comunidades de base interreligiosos em áreas metropolitanas em todo o mundo, e colabora com o ENON, Golden Institute for International Partnership and Peace. A iniciativa mais importante organizada pelo Conselho para o Parlamento das Religiões foi, precisamente, o Parlamento das Religiões do Mundo, reunido pela primeira vez em Chicago em 1993, no 100º aniversário do Encontro de Chicago de 1893, reconhecido por todas estas organizações como o início do movimento mundial interreligioso. A intenção de assinalar a continuidade é evidente, aconteceu também em Chicago, e foi chamado Segundo Parlamento das Religiões. Os participantes nesta segunda sessão foram 8.000, e nesta ocasião se apresentou a Declaração, Rumo a uma Ética Mundial, redigida pelo teólogo Hans Kung, e subscrita por quase 200 líderes religiosos e espirituais de todo o mundo. Estamos convencidos da unidade fundamental da família humana que povoa nosso planeta Terra. Por isso queremos trazer à memória a Declaração Universal dos Direitos Humanos feita pelas Nações Unidas em 1948. O que nela se proclamava solenemente no plano do direito. Isso mesmo nós queremos ratificar e aprofundar aqui desde o ângulo da ética. Sem uma ética mundial, não é possível uma nova ordem mundial. Por ética mundial não entendemos uma nova ideologia, como tampouco uma religião universal unitária além das religiões existentes, nem, muito menos, o predomínio de uma religião sobre as outras. Por uma ética mundial entendemos um consenso básico sobre uma série de valores vinculantes, critérios inamovíveis, e atitudes básicas pessoais. A declaração se baseia em 4 diretrizes irrevogáveis. Compromisso com uma cultura de não violência e respeito pela vida, não matar ou, positivamente, respeitar a vida, compromisso com uma cultura de solidariedade e uma ordem econômica justa, não roubar ou, positivamente, comporta-te honesta e retamente, compromisso com uma cultura de tolerância e uma vida de honestidade, não mentir ou, positivamente, fala e age com sinceridade, compromisso com uma cultura de equidade, de valores e companheirismo entre homens e mulheres, não cometer imoralidades sexuais ou, positivamente, respeitai-vos e amai-vos um ao outro. Ao longo do texto é contínua a referência à terra, escrita com a inicial maiúscula, e à ecologia. Essa crença panteísta de Mãe Terra, ou deusa Gaia, com forte apego à ecologia está impregnada nas religiões New Age. Seguidora da teosofia, de Helena Blavatsky, os livros de Alice Bailey, outra ocultista, foram no total 24, sendo que 19 deles foram escritos segundo ela, com a ajuda do mestre ascensionado tibetano chamado Djwhal Khul, que Bailey acreditava que esse mesmo ser também inspirou a doutrina secreta de Helena Blavatsky. Os resultados desses trabalhos influenciaram o nascimento de muitos grupos da nova era. Alice Bailey foi casada com um maçom, grau 32, Foster Bailey. A maçonaria também tem essa crença porca de sincretismo religioso. Em 1913, Bailey foi iniciado na loja maçônica Charles W. Moore, na cidade de Fitchburg, no estado de Massachusetts. Ele escreveu a obra, O Espírito da Maçonaria. Em 1922, os Baileys fundaram uma revista esotérica, trimestral chamada The Beacon, que ainda está sendo publicada. Eles fundaram a Lucifer Publishing Company, que mais tarde foi renomeada como Lucis Publishing Company. Eles começaram a produzir cursos por correspondência em filosofia esotérica, oferecidos como a Escola Arcana, sob a égide da Lucis Trust. A Lucis Trust tem apoio da ONU. A info consta no próprio site deles. A Lucis Trust tem status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ECOSOC,
e a World Goodwill é reconhecida pelo Departamento de Informação Pública das Nações Unidas como uma organização não governamental, ONG. Como tal, a Trust e a World Goodwill fazem parte de uma comunidade de muitas centenas de ONGs, que desempenham um papel ativo nas Nações Unidas, principalmente na divulgação de informações sobre a ONU e na promoção de apoio aos programas da ONU. Desde a sua criação, Lucis Trust e World Goodwill têm dado seu apoio por meio de meditação, materiais educacionais e seminários, destacando a importância dos objetivos e atividades da ONU, pois representam a voz dos povos e nações do mundo. A World Goodwill, Boa Vontade Mundial, em tradução literal, é uma subsidiária da Lucis Trust e está conectada também com a Agenda 2030 da ONU. A fim de colocar um foco mais próximo no trabalho das Nações Unidas, e em particular nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o blog da Boa Vontade Mundial, na ONU, fornece relatórios atualizados sobre reuniões e processos importantes da ONU. Os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Humanidade definiram uma agenda transformadora para o período de 15 anos, de 2015 a 2030. Nunca antes houve um diálogo e negociação de base tão ampla entre governos, sociedade civil, empresas e academia para determinar objetivos e metas alcançáveis. Uma página do Facebook oferece cobertura mais curta. Nós encorajamos você a seguir o blog, curtir a página do Facebook e compartilhá-los com todos os seus contatos nas redes sociais. Alice Bailey também propagava o sincretismo religioso, abertamente. O tibetano me pediu para deixar claro que, quando fala do Cristo, está se referindo ao seu nome oficial como chefe da hierarquia. O Cristo trabalha por todos os homens, independentemente de sua fé. Ele não pertence ao mundo cristão, mais do que ao budista, ou maometano, ou a qualquer outra fé. Não há necessidade de nenhum homem se filiar à igreja cristã para se afiliar a Cristo. Os requisitos são amar o próximo, levar uma vida disciplinada, reconhecer a divindade em todas as religiões, e em todos os seres, e governar sua vida diária com amor. Em seu livro, O Retorno do Cristo, Alice Bailey disse: em primeiro lugar, ele virá um mundo que é essencialmente um mundo unificado. Essa religião única mundial vindoura é necessária para o engano final da nova ordem mundial e seu futuro líder ecumênico. A ONU vem trabalhando para isso, como vimos. Em seu livro, Servindo a Humanidade, observe a falácia ecumênica de Alice Bailey e a religião única mundial. Observe o mesmo discurso falacioso da ONU e da mídia, de inclusão, da falsa paz, de aceitar o erro, em nome do amor, e da crença que todas as religiões servem ao mesmo Deus, e não tem diferença. O principal efeito de sua aparência será certamente demonstrar em todas as terras os efeitos de um espírito de inclusão, uma inclusão que será canalizada, ou expressa por meio dele. Todos os que buscam relações humanas corretas serão reunidos automaticamente a ele, estejam eles em uma das grandes religiões do mundo, ou não. Todos os que não veem nenhuma diferença verdadeira ou básica entre religião e religião, ou entre homem e homem, ou nação e nação, se reunirão em torno dele. Aqueles que incorporam o espírito de exclusividade e separação permanecerão automática e igualmente rebelados, e todos os homens os conhecerão pelo que são. Esse tipo de ensino é diametralmente oposto aos ensinos das Escrituras, onde o Criador pede para o seu povo não seguir os costumes das nações, ou seja, o paganismo. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Eterno, seu Deus,
que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Eterno lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Eterno, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias, até a cidade fortificada. E levantaram, para si, estátuas, e Asherim, em cada colina alta e sobre cada árvore verde. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações, que o Eterno expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins, para provocarem a ira, o Eterno. E serviram os ídolos, dos quais o Eterno lhes dissera, não fareis estas coisas. E o Eterno advertiu a Israel, e a Judá, pelo ministério de todos os profetas, e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos, e os meus estatutos, conforme toda a Torá, que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não confiaram no Eterno seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos, e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações, que estavam ao redor deles, das quais o Eterno lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Eterno seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram uma Asherá, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviam a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos, e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Eterno, para o provocarem a ira. Portanto o Eterno muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Eterno, seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Por isso o Eterno rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel, da casa de Davi, e eles fizeram rei, a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Eterno, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Eterno tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. 2 Reis, capítulo 17, versos 7 a 23. Este é apenas um exemplo do que ocorreu com a nação de Israel. O Criador pede para seu povo ser santo, assim como ele é. Portanto, santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Eterno, vosso Deus. E guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Eterno, que vos santifica. Levítico 20, versos 7 e 8. Santidade é separação. Se separar dos caminhos pagãos das religiões do mundo, que têm suas raízes na Babilônia e no Egito. Aos que podem tentar dizer que o não-judeu não deve cumprir a lei divina, você está equivocado. Pois existem exemplos de pessoas não-judias que cumpriam mandamentos do Criador e foram considerados retos diante dele. Eles seguiam leis que foram dadas antes da Torá ser passada aos israelitas no deserto. Leis que Noé cumpriu, Jó cumpriu, e também Abraão. Abraão é o patriarca da fé judaica, mas antes dele ser escolhido pelo Criador, ele seguia essas leis, isto é, mandamentos do Criador, como o próprio Deus diz, na imagem que você está vendo na tela. Esse é o pessoal que vai se manter santificado, e os que vão se santificar, que vão resistir a essa agenda ecumênica propagada pelo sistema segundo o texto de Alice Bailey.
Essas pessoas serão odiadas. Estes são os únicos cuja fé não tem qualquer raiz na Babilônia e no Egito. Estes não irão se render e se vender para o sistema. Esses serão a oposição ao mundo de falsa paz da nova ordem mundial. Serão perseguidos, odiados, desprezados, por não se unirem à multidão. Esse espírito de inclusão, como disse ela, já caminha no mundo, como vimos. Mas isto ainda irá ficar mais forte. Assim que a nova ordem mundial vai evoluindo, os servos do Criador ficam cada vez mais isolados e separados. Alice Bailey diz que acontecerá no mundo a ascensão de uma religião universal e uma nova ordem mundial. Ela disse que isto não é um sonho distante, e já estava a ocorrer na época dela. Não há dissociação entre a Igreja Universal, Una, a loja interna, sagrada, de todos os verdadeiros maçons, e os círculos mais internos, das sociedades esotéricas. No final de seu livro, Destino das Nações, Alice Bailey escreveu: assim, os objetivos e esforços expressos das Nações Unidas serão finalmente levados à fruição, e uma nova Igreja de Deus, reunida de todas as religiões e grupos espirituais, unidos, colocarão fim à grande heresia do separativismo. Ela fala dos planos da ONU, de falsa paz, e insiste mais uma vez que esta é a forma correta, em seu livro, Discipulado, da Nova Era. A evidência do crescimento do intelecto humano ao longo das linhas receptivas necessárias pode ser vista no planejamento de várias nações e nos esforços das Nações Unidas para formular um plano mundial que resultará em paz, segurança e relações humanas corretas. Desde o início deste desdobramento, 3 fatores ocultos governaram o desenvolvimento de todos esses planos. Você captou isso? 3 fatores ocultos. Não sou eu quem está chamando ela ou a ONU de ocultista. Ela está fazendo isso por nós. Ela escreveu mais, no mesmo livro. Dentro das Nações Unidas, está o germe e a semente de um grande grupo internacional, meditador e reflexivo, um grupo de homens e mulheres pensantes e informados em cujas mãos está o destino da humanidade. Isso está amplamente sob o controle de muitos discípulos do quarto raio. Se você pudesse apenas perceber, esse é o ponto de foco meditativo, é o plano intuitivo búdico, o plano no qual toda atividade hierárquica hoje pode ser encontrada. Essa visão de mundo encontrou um adepto devotado em Robert Miller. Vamos recapitular quem foi ele. Robert Miller, nascido em 11 de março de 1923 e falecido em 20 de setembro de 2010, foi um funcionário público internacional das Nações Unidas, servindo na ONU por 40 anos e ascendendo ao posto de secretário-geral adjunto. Suas ideias sobre governo mundial, paz mundial e espiritualidade levaram ao aumento da representação das religiões na ONU, especialmente do movimento Nova Era. Ele era conhecido por alguns como o filósofo das Nações Unidas. Robert Miller criou o Currículo Essencial Mundial das Nações Unidas, que lhe rendeu o Prêmio da Unesco para a Educação para a Paz, em 1989. O Currículo Essencial Mundial ajudou a inspirar o crescente movimento de educação global. Mais de 30 escolas Robert Miller foram fundadas em todo o mundo, incluindo a Escola Life, em Panajachel, Guatemala. Miller também fundou uma escola em Arlington, Texas, com base nos ensinamentos de Alice Bailey. Embora muitas vezes chamada de Escola Robert Miller, o prefácio do Currículo Essencial Mundial esclarece que a Escola Robert Miller
é fundada nas ideias de Alice Bailey e o tibetano. A filosofia subjacente na qual a escola Robert Miller se baseia será encontrada nos ensinamentos apresentados nos livros de Alice Bailey, pelo professor tibetano de Jalku, publicado pela Lucis Publishing Company. Em um antigo documento, intitulado A Necessidade Absoluta e Urgente de um Governo Terreno Adequado, Robert Miller propagou e idealizou uma visão à frente de seu tempo, como a religião única mundial. Ele escreveu: hoje, nossos objetivos e esforços devem ser ver as religiões se globalizarem em uma renascença espiritual global, a fim de nos dar um significado universal e cósmico da vida na Terra, e dar origem à primeira civilização global, cósmica e universal. A Organização das Religiões Unidas, que está em processo de ser criada, pode fazer isso. A iniciativa de São Francisco para criar uma Organização das Religiões Unidas, semelhante às Nações Unidas, também nascida naquela cidade, onde todas as religiões do mundo irão cooperar, definir o que elas têm em comum, fornecer sua sabedoria sobre o comportamento humano, imoralidade e relações corretas com a natureza, a criação de Deus e o universo, conduzindo assim o mundo a uma grande renascença espiritual. No processo, esperamos reduzir e abandonar progressivamente seu fundamentalismo, em favor de uma espiritualidade global, da mesma forma que as nações nas Nações Unidas reduziram em certa medida seu fundamentalismo nacional chamado soberania. Já estamos vendo movimentos de sincretismo religioso e ecumenismo, com argumentos falaciosos, de diálogo interreligioso. Líderes de várias religiões, orando supostamente para o mesmo Deus, em nome do fim do Covid-19, por exemplo. Isso faz parte do engano final da nova ordem mundial. Por isso é muito importante a gente ter conhecimento dessas informações, para não ser mais um da multidão, que será enganado no futuro. Em seu livro, Problemas da Humanidade, Bailey escreveu: está amanhecendo o dia em que todas as religiões serão consideradas como emanando de uma grande fonte espiritual. Todos serão vistos como unidos, fornecendo a única raiz da qual a religião mundial universal inevitavelmente emergirá. Então não haverá nem cristão, nem pagão, nem judeu, nem gentil, mas simplesmente um grande corpo de crentes, reunidos de todas as religiões atuais. Eles aceitarão as mesmas verdades, não como conceitos teológicos, mas como essenciais para a vida espiritual. Eles estarão juntos na mesma plataforma de fraternidade e de relações humanas. Eles reconhecerão a filiação divina e buscarão unidos para cooperar com o plano divino. Tal religião mundial não é um sonho ocioso, mas algo que está definitivamente se formando hoje. Robert Miller disse mais: as principais religiões do mundo devem acelerar dramaticamente seu movimento ecumênico e reconhecer a unidade de seus objetivos na diversidade de seus cultos. As religiões devem cooperar ativamente para levar a níveis sem precedentes uma melhor compreensão dos mistérios da vida e de nosso lugar no universo. Minha religião, certa ou errada, e minha nação, certa ou errada, devem ser abandonados para sempre na era planetária. Dag Hammarskjöld foi secretário-geral das Nações Unidas de abril de 1953 até sua morte, em 1961. Ele foi o responsável por uma sala de meditação na ONU. O mesmo tinha também a crença blasfema e sincrética, que todos, independente da crença, adoram ao mesmo Deus.
Mas a pedra no meio da sala tem mais a nos dizer. Podemos vê-la como um altar vazio, não porque é um altar a um Deus desconhecido, mas porque é dedicado ao Deus a quem o homem adora, sob muitos nomes e em muitas formas. Robert Miller disse acerca da mesma sala de meditação, e em que ela está conectada. Depois, temos a sala de meditação da ONU, que é visitada por centenas de milhares de visitantes todos os anos. Temos também um grupo de meditação da ONU, liderado por um místico indiano. Pode-se contar várias histórias comoventes da transformação espiritual que a ONU causou, a tal ponto que este pequeno grão de terra está se tornando um solo sagrado. Por exemplo, o economista racional e intelectual Dag Hammarskjöld encontrou Deus nas Nações Unidas, e inspiração para este trabalho como um servo mundial dos místicos da Idade Média. Perto do fim, suas marcas transbordam de espiritualidade e misticismo. Todo esse misticismo, ou melhor dizendo, esoterismo, tem origem na Babilônia. E eles querem que todas essas crenças falsas e blasfemas se misturem e se fundam em uma só, a religião única, mundial.